castelo forte é o nosso Deus. Muito bem, meus irmãos. Eu vou pedir ali os meninos da mídia, se tem condições, Henrique e companhia, da gente colocar as perguntas do Catecismo Maior. Se for possível colocar 8, 9, 10 e 11, assim, cada uma, né, na sequência, para a gente ir lendo, porque eu gostaria de fazer um apanhado para a gente ler as 4 perguntas e depois voltarmos, né, em cada uma delas. Mas só para os irmãos terem uma ideia de como o Catecismo Maior aborda este aspecto da Trindade. O tema da Trindade, meus irmãos, nunca foi problema no Antigo Testamento. Na cultura judaica, não havia questionamentos em relação à atuação da Trindade. Muito embora a pessoa de Jesus Cristo ela não necessariamente aparecia, né, como encarnada, como no Novo Testamento, mas os judeus, eles davam essa ênfase na ideia da unidade, ou alguns chamam, né, de unicidade de Deus. Então, muito embora não houvesse a pessoa de Jesus Cristo encarnada, mas eles entendiam que as manifestações de Deus, como, por exemplo, aparece muito no Antigo Testamento, né, a ideia de anjo do Senhor, o próprio Espírito Santo também, que habitava em certas pessoas e situações, e a própria revelação de Deus, o Pai, que se manifestava também de maneiras diferentes, né? O Deus dos exércitos, o Deus da cura, o Deus de misericórdia, todas as perfeições divinas, elas, embora fossem diversas, né? Múltiplas, eles entendiam isso como sendo um único Deus. Então, o judeu ele não tinha aquela concepção dos povos pagãos, de que havia Deus para cada uma das funções, né? Os deuses pagãos, eles eram deuses funcionais. O que é um Deus funcional? É aquele Deus que só serve para aquele tipo de problema. Então, por exemplo, né, alguns tinham lá, suponhamos, né, a gente juntar a cultura grega antiga, por exemplo, né, os romanos também, então eles tinham lá Poseidon, o deus dos mares. Então, tudo que tinha a ver com os mares, era Poseidon que cuidava, né? Então, tinha a deusa Diana dos Efésios, tinha Ísis, né? Afrodite, né? Era a deusa da sensualidade, deusa do amor. Então, esses deuses pagãos eram deuses funcionais. No caso do judeu, do israelita, eles não pensavam dessa maneira. Muito embora eles entendiam que a atuação de Deus era uma atuação específica. Por exemplo, quando havia uma guerra, o atributo de Deus que se revelava era o Deus dos exércitos, o Deus poderoso em batalha. Mas isso não significava dizer que era um tipo de Deus diferente. Era o único Deus, o mesmo Deus, o Deus Yahvé. Mas ele se manifestava naquela situação por causa daquela circunstância específica, né? Então, os judeus eles não tinham esse problema. Depois, já no período pós-cristão, por assim dizer, ou no período depois de Cristo, né? Aí nós vamos começar a ter muitos debates dentro dos concílios da igreja em relação a esta questão da Trindade. Eu não vou mencionar aqui hoje a respeito disso, porque eu vou deixar para falar disso quando nós tivermos nas perguntas mais para frente, né? Na pergunta 10 e 11. E aí talvez eu toque em alguma outra doutrina, alguma outra escola, né, teológica que discorda da ideia da Trindade. Nós temos algumas seitas, por exemplo, que negam, né? Os Testemunhos de Jeová, por exemplo, eles negam a Trindade, né? Então, é um dos aspectos contra os quais nós discordamos, né, dos Testemunhos de Jeová. E há outras seitas também que negam esta ideia de Deus Pai, Filho e Espírito Santo sendo um só Deus, né? Mas eu vou falar disso um pouco mais à frente. Então, aqui nós temos a pergunta número 8. Eu gostaria que nós lêssemos juntos, então, a pergunta e a resposta. Vamos lá? Há mais que um Deus? Há um só Deus,
o Deus vivo e verdadeiro. Ok. E para esta pergunta, o Catecismo Maior ele apresenta 3 textos prova. E eu gostaria que nós abríssemos esses textos prova. Vou pedir os irmãos para abrirmos. O primeiro deles é Deuteronômio 6:4. E nós vamos seguir aquela mesma dinâmica que nós temos feito, que é ler juntos, né, os textos que são mencionados. Deuteronômio 6:4. Então, nós estamos afirmando que há um só Deus, o Deus vivo e verdadeiro. Esse texto de Deuteronômio 6:4 é o texto que os judeus denominavam de chamar, ou Shema, né? Shema Israel. Então, o ouve Israel, né? Vamos ler juntos? Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, no original aparece Shema Israel, Yahvé, Eloheinu, Yahvé, Yabá, que é ouve Israel, Yahvé, o Deus da aliança, é o nosso Deus, Eloheinu, o único Yahvé, o único Senhor. Então é o Shema israelita, o judaico, que aponta para a ideia de um só Deus. Os irmãos sabem que existem só 3 religiões no mundo que são monoteístas, né? Que acreditam na existência de um único Deus. São elas o judaísmo, o islamismo, certo? E a outra? Cristianismo, né? Então são as 3 religiões que acreditam num único Deus. Todas as outras são chamadas panteístas, ou seja, elas creem em mais de um Deus, né? Ou politeístas também, melhor dizendo, não panteísta, politeísta. Elas creem na existência de mais de um Deus, né? Então os budistas, por exemplo, os hinduístas, né? Os hindus indianos, eles têm mais de 3.000 deuses, né? E aí eles colocam, enumeram os animais, barata, vaca, um tanto de animal. Por isso que eles não matam, né? Eles não matam vaca, não comem carne de vaca, etc. Uma série de animais sagrados, né, que eles consideram como sendo encarnações ou reencarnações da divindade. Então só são essas 3 religiões monoteístas. O judaísmo é uma delas. Os irmãos sabem que o islamismo ele nasce em Ismael. O Ismael, né, que foi o filho que Abraão teve com Agar. Então Isaac, ele vai na descendência judaica. Ismael funda, né, por assim dizer, com a sua família, o islamismo. Os árabes que vão seguir com Ismael vão fundar depois o islamismo, né, mais para frente da história, não na época, mas mais para frente. E com o advento do cristianismo, a religião cristã, né, será então a sequência do judaísmo, mas o complemento da revelação em Cristo. Então são essas 3 religiões, por isso que nós citamos aqui o texto judaico, né? O judaico cristão, que é o Antigo Testamento. Vamos ver aí o outro texto, Jeremias 10:10. Profeta Jeremias, capítulo 10, versículo 10. Jeremias 10:10. Vamos ler juntos? Mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Aqui, meus irmãos, eu não falei no texto anterior de Deuteronômio, mas acontece a mesma coisa aqui. Os irmãos se lembram, quando nós falamos dos nomes de Deus, nós mencionamos alguns nomes, né? Dentre eles, o nome Elohim, que é o nome que aparece em Gênesis. No princípio criou Deus, né? Elohim, que é a ideia de um Deus criador e governador. E o nome Yahvé, que é o nome próprio de Deus, que é o nome Senhor. Então, tanto no texto de Deuteronômio quanto nesse, os irmãos percebem que o que o judeu está fazendo é o seguinte: ele está dizendo que Yahvé, ou seja, o Deus que se revelou, o Deus da aliança, é o Elohim.
Então, quando o judeu faz isso, na verdade ele está associando o caráter relacional de Deus, pessoal de Deus, que é o caráter de Yahvé, com o caráter criador e governador. Então, em outras palavras, o Deus está dizendo, este ser que as nações chamam de Deus, só é um, Yahvé. Então, a ideia é, não há outro Elohim, não há outro Deus. Por quê? Porque a palavra Elohim, no hebraico, ela também servia para significar outros deuses, certo? Então, essa é a questão. A palavra Elohim, ela era também usada para outros deuses, inclusive no plural. Algumas traduções, inclusive, quando aparece o plural deuses, é a tradução de Elohim, é a mesma raiz. Então, eu estou explicando isso para os irmãos, porque às vezes aparece na Bíblia, às vezes não, né? Praticamente nos textos do Antigo Testamento todos aparecem, esta associação entre o Yahvé, que é Senhor. Então, toda vez que a sua Bíblia tiver com essa letrinha um pouco maiúscula, né? A palavra Senhor tiver com essa letrinha diferente, a gente chama isso de versalete, é uma letrinha assim, parece de forma, né? E maiorzinha, é a tradução do nome Yahvé, que é o nome próprio de Deus. No original aparece Yahvé. E geralmente, quando traz só a palavra Deus, geralmente é a tradução de Elohim, certo? Então, quando o texto fala Yahvé é Elohim, o texto quer dizer o seguinte, o Deus que se relaciona conosco por meio de Moisés, o Deus que se apresentou, o Deus que se manifestou, é o verdadeiro Deus, é o Elohim. Então, aquele Deus que as nações chamam de Deus, na verdade, ele é Yahvé. Então, tipo assim, é como se nós hoje falássemos, aquele que os muçulmanos chamam de Alá, que para eles é o Deus poderoso, é o Criador, etc., na verdade não é Alá, é Yahvé. Eles estão confundindo. Eles acham que é Alá, mas não é Alá. Na verdade, o único Deus é Yahvé. Entendeu? É isso que eles estão querendo dizer. Quando os budistas falam que um espírito iluminado pode ser a emanação de um Deus, na verdade não existe isso, né? Existe só um Deus. Então é como se Israel estivesse comparando as culturas pagãs que denominavam as divindades, né, pelos nomes que eles queriam, como eu disse para vocês, nomes funcionais. O judeu está dizendo, na verdade, só há um Elohim, só há um Deus, né? Então, por isso aparece aqui, e por isso eu estou chamando a atenção dos irmãos. O Senhor é verdadeiramente Deus. Então, em outras palavras, Yahvé é Elohim, Yahvé é o Criador, Yahvé é o governador. E ele diz aí, né? É o Elohim vivo. Então, quer dizer, não é um Deus criado pela imaginação humana e inativo. Aliás, esse é um aspecto da Trindade que nós vamos ver. É a questão da atividade da Trindade, né? Que os teólogos costumavam aplicar a ideia de essência, né? Que é a ideia de ser. Então, por exemplo, quando o nome próprio de Deus, ele traz dentro do seu conteúdo a ideia de ser, que aliás é o verbo ser, né? No hebraico, Yahvé é a tradução, na verdade a raiz de Yahvé é a raiz do verbo ser. Por quê? Porque quando Deus disse para Moisés assim, eu sou, o que Deus estava querendo dizer é que Ele é o que Ele é. Ou seja, Deus é essencialmente aquilo que Ele se revela. Ele não é outro. Ele não pode ser confundido com outra pessoa, com outro ser. Ele é o que é, né? Então, por isso, a ideia do verbo ser. A ideia de Yahvé, eu sou, né? Vamos lá para o terceiro texto, 1 Coríntios 8, 4. Primeiros Coríntios 8, 4. Aqui já estamos no Novo Testamento, portanto, a palavra que é utilizada aqui, eu vou conferir aqui agora, para que eu possa falar com certeza aos irmãos.
1 Coríntios 8, 4, né? 8, verso 4. Então, a palavra que aparece aqui no grego para a tradução de Deus é a palavra theos, que é geralmente a palavra que o grego utiliza para Deus na tradução de Elohim. Por isso a palavra teologia, né, vem daí. Theos, que é a ideia de a palavra que os gregos traduzem como Deus. Então, no original está theos mesmo, que é a ideia de Deus, que é uma tradução, então, que é uma forma que o grego atribuía ao Deus Criador, né? Ao Deus único. Então, vamos ler aí o que Paulo fala, 1 Coríntios 8, 4. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. Olha que interessante esse texto de Paulo, né? Quando Paulo fala que não há ídolo, que o ídolo de si mesmo, ele não existe no mundo, isso é muito interessante, porque a ideia de Paulo é que o ídolo, ele é uma criação do coração humano. Ele não, vou explicar de outro jeito. Quando nós falamos que uma coisa, ela é um ídolo, e quando nós representamos esse ídolo por meio, por exemplo, de uma imagem, o que nós estamos fazendo? Na verdade, aquela imagem que nós estamos ali fisicamente, né, materialmente representando ou chamando de um Deus, na verdade não é nada. Então, por exemplo, você pega uma escultura, né, que as pessoas dizem ser, por exemplo, um santo, um católico. Então, o que é aquela madeira? Né? É só madeira mesmo, com a mesma madeira desse banco, a mesma madeira que você encontra nas árvores, é uma madeira, ou seja, ele em si não é nada no mundo. Ele permanece sendo da mesma substância da qual ele é feito. Vou explicar então de outro jeito. A madeira do santo, ou a cerâmica com que é feita a escultura, ela permanece cerâmica e permanece madeira. Aquilo ali não tem poder de se transformar noutra substância. É isso. Vai continuar sendo, tanto que se ela cair, ela quebra, né? Exatamente por isso, porque quer dizer, ela não tem o poder interior, intrínseco, né? O poder nela de ser algo diferente do que ela é. Então Paulo fala assim, ó, o ídolo, ele nada mais é do que uma ideia que as pessoas produzem. No mundo ele não é nada. Quer dizer, ele permanece sendo o objeto que ele é. Madeira, cerâmica, o que quer que seja. Por quê? Porque, na verdade, diz Paulo, né, só há um Deus. O Deus mesmo, que pode ser considerado Deus, é um só, que é o Theos, né? Então, Paulo diz aqui, ele usa a expressão aqui, eidolon, quer dizer, que é um ídolo, né? E ele fala aqui que esse ídolo, ele não representa nada. Ele não representa nada, né? Ele não pode ser conhecido no mundo, porque realmente ele é uma projeção da mente humana. Olha que interessante, né? Então, por isso que a idolatria é um grave pecado contra Deus, porque a idolatria é alguém colocar os atributos que pertencem somente a Deus em algo que não existe. Veja só como que é agressivo a Deus. É a pessoa, você inventa né? Você inventa algo, projeta algo e coloca nesse algo que não existe atributos que só pertencem a Deus. E por isso o problema da idolatria. Você cria no seu coração uma solução inexistente. Você confia em algo que não existe. Por isso a idolatria é um grave pecado, né? Porque você deposita sua fé, sua confiança, como muitas pessoas fazem, em algo que não existe. A gente me lembrei aqui do Salmo 115, né? O salmista diz exatamente isso, né? Ele fala assim, ó, tem boca e não falam, tem nariz e não cheiram, ouvido e não ouvem. Quer dizer, não são nada, né? Porque eles são apenas ideias, são projeções das pessoas, mas eles não existem de fato. Então é você colocar em algo que não existe sua confiança. Muito bem, meus irmãos, então esses são os 3 textos da pergunta 8.
que, como nós vimos, né, há mais de um Deus, vamos falar? Há um só Deus, o Deus vivo e verdadeiro. Vamos ver agora a pergunta 9. Dá para projetar aí, Caio? A 9, por favor? Isso, já está aí. Ó. Vamos ler então, meus irmãos? Quantas pessoas há na divindade? Há 3 pessoas na divindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Estas 3 pessoas são um só Deus, verdadeiro e eterno, da mesma substância, iguais em poder e glória, embora distintas pelas suas propriedades pessoais. Muito bem, aqui a coisa começa a ficar um pouco mais difícil, né? Complexa, né? De ser explicada. Porque, naturalmente, nós agora temos alguns termos que são termos teológicos e filosóficos, como, por exemplo, o termo substância, né? E também a ideia de propriedades pessoais. Então, são 2 termos aqui que nós vamos analisar, não hoje, porque nós vamos depois tratar, né, de maneira mais específica, mas nós vamos analisar esses termos. Por quê? Porque esses termos são fundamentais para a gente entender a doutrina da Trindade. O que a pergunta 9 está dizendo é o seguinte, que, reparem, né, aí está dizendo o seguinte, essas 3 pessoas, e por isso que nós vamos tratar depois das chamadas propriedades pessoais, porque cada uma delas tem suas propriedades pessoais. Olha que interessante, né? Ali diz assim, no finalzinho, embora distintas em quê? Em suas propriedades pessoais. Mas elas são, as 3 pessoas, um único Deus, verdadeiro e eterno, da mesma substância. Então, é isso que nós vamos tratar, né? Para tentarmos explicar o porquê as pessoas têm tanta dificuldade de entender Pai, Filho e Espírito Santo como sendo um Deus que subsiste em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Antes da gente explicar, eu gostaria então que nós lêssemos também os textos que são indicados aqui pelo Catecismo. São 4 textos. O primeiro deles é Mateus, capítulo 3, versículos 16 e 17. Mateus 3, 16 e 17. É o texto que trata do batismo de Jesus. E aqui nós vamos ver as 3 pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, atuando num mesmo evento. Certo? Então, embora a palavra Trindade não apareça na Bíblia, não há a palavra Trindade, nem no Antigo, nem no Novo Testamento. Embora não apareça a palavra, aparece a ideia. Então, a palavra Trindade é uma palavra teológica, ou seja, ela foi criada pelos teólogos para explicar esse movimento que existe em Deus, né? Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então, você não vai achar na Bíblia, não adianta procurar numa chave bíblica, né? numa concordância bíblica, a palavra Trindade, porque você não vai achar. Não há correspondente, nem no hebraico, nem no grego, para esta palavra. O que nós temos são textos que mostram a atuação do Pai, do Filho e do Espírito Santo em eventos únicos, como esse caso aqui. Jesus está sendo batizado, né? E aí nós lemos lá. Vamos lá? Mateus 3, 16 e 17. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então aqui nós temos Jesus, que é quem está sendo batizado, né? Então a segunda pessoa da Trindade, o Filho. Nós temos o Espírito Santo, que por ser Espírito não é visível, por isso que o texto diz como pomba. Ele não é pomba, né? Ele desceu como, parecido, em forma de. Porque a ideia é que na pronúncia da palavra do Pai, que é a que está no versículo 17, então o Espírito desce sobre ele. Alguns discutem que talvez tenha de fato, né, descido uma ave, descido uma pomba,
E aí o evangelista faz a referência àquele pássaro, né? Os pássaros sobrevoam e naquele movimento de descida. Então, talvez uma associação a esse movimento, mas longe, né, de qualquer tipo de limitação do espírito ao animal pomba. Por isso, inclusive, que o nosso Supremo Concílio, né, voltou atrás na sarça da IPB, aquela sarça que tinha uma pomba descendo, né? O Supremo, então, retirou aquela pomba por entender que o desenho da pomba feriria o segundo mandamento, que é fazer imagem das pessoas da Trindade, né? Não farás imagem, etc. Então, aí, hoje não tem mais, o símbolo é só a sarça, não tem mais aquele desenhozinho da pomba descendo. Então, o Espírito Santo, ele desce como pomba, no movimento de pomba. Então, isso é uma metáfora, né? Uma comparação que o texto faz para o Espírito de Deus, terceira pessoa, e o Pai que aparece no versículo 17. Por que nós sabemos que é o Pai? Porque a voz diz, este é meu filho. Certo? E quem tem filho é pai, né? Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo juntos num mesmo evento, nesse caso, para selar o ministério de Jesus Cristo. Ok? Vamos ver Mateus 28, 19. Mateus 28, 19. Esse é o texto da chamada Grande Comissão, né? Nós podemos ler a partir do 18, inclusive, porque o 18 ele joga luz também nos demais. Vamos ler Mateus 28, 18, 19 e 20. Vamos lá? Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso. Então, aqui é Jesus quem está falando, correto? Jesus, ele está falando para os apóstolos, ok? E quando ele fala para os apóstolos, ele então está dizendo o seguinte: vocês devem dar sequência ao ministério de pregação do Evangelho. E vocês vão fazer isso de que maneira? Indo, fazendo discípulos e ensinando esses discípulos a guardarem os meus mandamentos. E aí, Jesus usa aqui a autoridade da Trindade no batismo. Por quê? Porque ele havia sido batizado com as palavras do Pai, eis o meu Filho amado em quem me comprazo, com o Espírito Santo descendo como pomba. Então, Jesus ele também ensina que o batismo é, portanto, este selo que todo aquele que crê nele recebe. Por isso, os crentes devem ser batizados no Pai, no Filho e no Espírito Santo, assim como Cristo foi, né? Então, todo crente deve passar pelo processo do batismo para exatamente simbolizar, né, significar este selo trinitário, né, nós costumamos chamar, da Trindade Santíssima no coração. Porque nós cremos que o Pai é aquele que elegeu antes dos tempos eternos, o Filho é aquele que veio para morrer pelos eleitos, e o Espírito é quem convence esses eleitos a crer no Filho e no Pai. Então, a Trindade trabalha, por isso nós vamos ver ali, né, as propriedades pessoais, a Trindade trabalha, cada uma na sua especificidade de função, para cumprir o propósito de um único Deus, né? Então, aqui a gente tem essa autoridade que é dada a Jesus pelo Pai, para que ele possa, por esta autoridade, também dar aos seus discípulos, para que eles possam ensinar todas as coisas, né, que ele tem ordenado. E um detalhe interessante aqui, meus irmãos, o grego ele tem
uma expressão que geralmente é utilizada para junção de frases, que são frases que a gente chama na língua portuguesa de coordenadas, né? Que é a expressão cai. E eu estou conferindo aqui porque é exatamente isso que aparece. Aparece a expressão cai no grego é o e, é o nosso e. Por isso que no português o texto foi traduzido assim: em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Parece um detalhe insignificante, mas não é. Se o texto tivesse sido traduzido nome do Pai, Filho e Espírito sem o e, poderia confundir como sendo formas diferentes de falar de uma mesma pessoa. Mas no caso aqui, o evangelista, né, traduzindo, registrando, melhor dizendo, as palavras de Jesus, ele registrou de maneira muito adequada, porque ele disse em nome do Pai, que é um, e do Filho, que é outro, e do Espírito Santo, que é outro. A ideia, e por isso vírgula, e. Isso no português a gente chama de oração coordenada, né? O que é isso? É uma oração que ela é independente nela mesma. Então significa dizer o seguinte, que Pai, Filho e Espírito Santo são um, porque a pessoa vai ser batizada em nome dele, desse um, que é Deus, mas com essas propriedades pessoais de cada um deles, né? O Pai que escolheu, o Filho que redimiu e o Espírito que convenceu. Então, olha que coisa interessante, né? Esse é um detalhe linguístico, um detalhe que está no texto aí, né? E que a gente pode utilizar como argumento, né, naturalmente, para apresentar essa questão. Vamos ver o terceiro texto, segunda carta aos Coríntios, 13:13. Segundo aos Coríntios, 13:13. É a bênção apostólica, né, que os irmãos costumam ouvir, geralmente quase todos os domingos, né, no culto, que é a dispensação da graça do Senhor, né? Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito. Vamos ler aí? 2 Coríntios 13:13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém, né? Então, até uma dica que eu dou aos irmãos, presbíteros, né, especialmente, quando os irmãos forem dirigir um culto e que não tenha a presença de um pastor, para que possa esse pastor impetrar a bênção, os irmãos podem tranquilamente encerrar o culto lendo esse texto, porque é um texto bíblico, né? Então não se preocupem, não. Embora os irmãos não vão proferir a bênção como ministro do Evangelho, mas os irmãos podem pedir à igreja para abrir o texto e todos leem. Por quê? Porque é um texto para a igreja, né? Não é uma distinção do apóstolo, é uma palavra apostólica, mas para a igreja. Então os irmãos podem naturalmente na liturgia ler, né, este texto como sendo um texto de despedida, clamando, né, sobre a igreja a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, né? Só um parêntese aí, porque às vezes alguns irmãos ficam... porque a gente tem o costume, né, de só o pastor impetrar a bênção, então a gente acha que não poderia fazer isso, né? Então, eu estou sugerindo que, embora você não vá impetrar com a autoridade do ministro, mas você pode ler o texto, né? Não há nenhum problema, é um texto bíblico, e a igreja deve ler, sim, né, como oração ao Senhor. Então, irmãos, quer dizer, claramente, né, Paulo diz a graça, o amor e a comunhão. 3 aspectos, e isso envolve as propriedades pessoais. Quer dizer, significa que Deus, Pai, não é gracioso? Não, claro que não. Mas a graça do Pai, ela é especialmente revelada onde? No Filho, em Jesus, não é assim? Então, por isso que Paulo diz a graça do Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, embora o Filho seja da mesma substância do Pai, a graça ela é mais evidente por causa da pessoa de Cristo. A comunhão do Espírito. O que gera comunhão entre os crentes? Quem gera?
O Espírito Santo. Porque, por exemplo, nós ao participarmos da ceia do Senhor, o que é que nós afirmamos? Que embora os elementos sejam físicos, né, o pão e o vinho, eles são o quê? São símbolos espirituais, né? É a presença espiritual. Olha o Espírito aí. Então, quando nós participamos da ceia do Senhor, quem nós estamos evidenciando ali na verdade? Nós estamos evidenciando o sacrifício de Jesus Cristo, mas nós recebemos isto pelo Espírito Santo. Por isso, Paulo escolheu a palavra comunhão aqui para se referir ao Espírito Santo. O Pai não tem comunhão ou não gera comunhão? Claro que gera, né? Claro que gera. Mas a comunhão ela é mais própria do Espírito Santo. É o Espírito que cria esse momento de comunhão, porque a comunhão é espiritual. Comunhão não é algo físico. Aliás, me permita fazer um parênteses. Uma nota de rodapé, né? Alguns irmãos confundem comunhão com agremiação, associação, confraternização. São coisas distintas. Confraternização, associação, essas coisas são muito boas. É bom demais a gente, por exemplo, reunir a igreja para os jovens, né, reunirem para fazer um churrasco, saírem para comer uma pizza, ter uma reunião na igreja para conversar, né? Ao PH, fazer um café na casa de um irmão fulano, a SAF promover uma reunião departamental. Mas isso aí não é necessariamente comunhão. Isso aí é confraternização, associação, amizade. O mundo faz essas coisas, certo? Existem associações do mundo que fazem essas coisas, que tem festa, os funcionários de uma empresa, tem empresa que faz festa todo final de semana, com os funcionários, né? Chega no final do ano, faz festa de confraternização, distribui presentes. Isso, a associação humana, física, ela não é específica do povo de Deus. Isso aí é confraternização. É ruim? Claro que não, é ótimo. Mas não é comunhão como a Bíblia coloca. O que é comunhão, então, como a Bíblia coloca? É a unidade do povo de Deus em torno da pessoa de Jesus Cristo. Então, a verdadeira comunhão qual é? É aquela que nós praticamos e usufruímos quando nós estamos reunidos como povo do Senhor, como igreja do Senhor. E o momento de comunhão mais específico é a ceia do Senhor. O culto público e a ceia do Senhor. Por quê? Porque é na ceia, como eu acabei de dizer, que nós nos reunimos em torno da mesa do nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo nos chama para um jantar, para um banquete com Ele, na mesa que é a ceia do Senhor. Percebe? Então, a verdadeira comunhão dos santos não são essas confraternizações que a gente faz. É em torno da mesa do Senhor. E por que eu estou fazendo essa notinha de rodapé? Porque tem muitas igrejas, irmãos, que insistem que comunhão é atividade social. E não é. Como que aquela igreja tem comunhão? Tá, que tipo de comunhão? Eles fazem festa toda hora, tem cafezinho, né? Tem tudo. O nosso cafezinho aqui é comunhão? Não, é confraternização, é cafezinho. Agora, por que o nosso cafezinho ele se torna diferente de um outro cafezinho num outro lugar? Porque o que nos une aqui é um propósito espiritual, entendeu? É isso que eu quero destacar. A nossa comunhão, ela é espiritual, comunhão não se vê. Comunhão é espiritual. Lembra que o pastor João Paulo, ele esteve aqui, brincou, né? Ele falou com os irmãos assim, que o bom de ser crente é que você chega em qualquer lugar que tem crente e você já vê o seu irmão em Cristo, né? Por quê? Por causa da comunhão. Então, tipo assim, se a gente viajar lá para o exterior, né? Ir lá para a Europa, e você entrar numa igreja cristã, né? Você é irmão da pessoa que está sentada do seu lado. Isso é comunhão. Você nem conhece aquela pessoa, você nunca almoçou com ela, nunca tomou cafezinho, né? Mal você vai dar bom dia se souber falar a língua, né? Ou dar um tchauzinho, né? Não sei. Mas você já tem com aquela pessoa uma comunhão
muito maior do que a que você tem com as pessoas que você vê todo dia do mundo. Entendeu a diferença? Então não confundam associação, confraternização com a verdadeira comunhão cristã, né? Não que a outra seja ruim, não é, mas não é comunhão cristã. Comunhão cristã, repito, é a unidade que nós temos em torno da pessoa de Jesus Cristo, celebrado de maneira mais evidente no culto que nós fazemos a Deus e ainda mais especificamente em torno da mesa do Senhor, quando todos nós nos sentamos em torno da mesa para cearmos. Aliás, seria muito interessante se nós pudéssemos fazer isso, né? Ter uma grande mesa e todos participarmos da ceia juntos ali, né? Para simbolizar mesmo esta ideia, né, de em torno da mesa de Jesus. Claro que nós não temos condições físicas, né, de fazer isso, né, mas seria muito interessante para dar essa ideia mesmo de unidade. Muito bem, o último texto aqui, meus irmãos, é João 10, 30. João 10, 30. João 10, 30. Vamos lá? Esse aí não tem nem como errar, né, na interpretação, né? O que Jesus diz aí? Eu e o Pai somos um. Pronto, não tem como. O próprio Jesus está dizendo, né? Nós somos um. Ou seja, embora nós tenhamos propriedades pessoais distintas, nós somos um em substância. Vamos passar agora para as perguntas 10 e 11, Caio, por favor. Na 10, irmãos, e na 11, nós vamos apenas ler. Nós não vamos ler os textos, não, porque o nosso horário não vai permitir eu fazer esses comentários, então eu não quero correr, né, aqui nessa ideia. Mas vamos ler, então, a pergunta e a resposta. Quais são as propriedades pessoais das três pessoas da divindade? O Pai gerou o Filho foi gerado pelo Pai, e o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, desde toda a eternidade. Então, esse é um outro aspecto que nós vamos analisar também. O que significa isto, né? Esta geração, o Pai gerou o Filho. E por que o catecismo coloca o Pai gerou o Filho e depois fala o Filho foi gerado do Pai? E parece que está falando a mesma coisa, né? Então, nós vamos estudar isso também de maneira mais específica. O Espírito procede. Então, os irmãos veem que a escolha dos verbos já dá alguma ideia de diferença de propriedade. O Filho foi gerado, né? O Pai gerou, mas o Espírito procede. E o Espírito procede de ambos, né? Do Pai e do Filho. Então, por exemplo, ao falarmos Espírito Santo, nós estamos falando do Espírito de Cristo e do Espírito do Pai. É o mesmo Espírito, né? Então, o Espírito de Cristo é o Espírito Santo. Quando Paulo fala, por exemplo, assim, nós temos a mente de Cristo, e ali Paulo está querendo dizer que a mente é exatamente o discernimento que Cristo nos dá. Paulo está falando desse Espírito de Cristo que há em nós igreja, né? Então, nós vamos tratar disso de maneira mais específica. Agora vamos para 11, Caio, por favor. Na 11 existem vários versículos, né? Mais de 10 pelo menos, em que os nossos irmãos, né, colocaram vários textos prova. Na pergunta 10 são 4 só também, né? Textos prova. Na 11 são vários. Isso, vamos lá? Donde se infere que o Filho e o Espírito Santo são Deus iguais ao Pai? As Escrituras revelam que o Filho e o Espírito Santo são Deus igualmente com o Pai, atribuindo-lhes os mesmos nomes, atributos, obras e culto, que só a Deus pertencem. Esse é um ponto também muito interessante que nós vamos analisar, porque, por exemplo,
quando ali o texto fala, né, culto, então atribuindo-lhes culto, né? Então, quando nós cultuamos Deus Pai, mas, ao mesmo tempo, nós fazemos isto pela mediação de Cristo e também em espírito, espiritualmente, ok? Por isso que Jesus falou com a mulher samaritana, né? Em espírito e verdade. Quer dizer, o que significa em espírito? É exatamente esta intercessão que o Espírito de Cristo faz no coração da igreja, para que a igreja possa adorar a Deus Pai do modo como Ele prescreve, que é a expressão em verdade, né? Que aparece lá em Jesus, no diálogo que Ele teve, né? Então, nós vamos analisar isso também. Então, o culto, né? Nós não somos pentecostais. Por quê? Porque nós não colocamos a supremacia do Espírito Santo como objeto de culto. Então, os nossos irmãos pentecostais, por exemplo, quando eles, no culto, eles usam o papel do Espírito Santo para ter proeminência, eles distinguem da Trindade uma pessoa. Nós não fazemos isso. Talvez você possa pensar, uai, pastor, mas a gente não fala sobre Cristo, que nós somos cristocêntricos. Sim, mas observe que o nosso culto, o plano do nosso culto, é uma referência a Deus como um todo. Nós adoramos a Deus, o nosso Senhor, um só Deus, este que é igual em substância, igual ao Pai. Mas nós fazemos isto como? Por meio de Jesus Cristo. Por isso que as nossas orações são em nome de Jesus. Nós fazemos por meio de Jesus, com a mediação do Espírito Santo do Senhor. Percebe, irmãos? Então, isso é muito importante de nós observarmos, né? Como que Deus ele se manifesta. Então, estas são as perguntas, irmãos, 8, 9, 10 e 11, que são as perguntas que tratam da Trindade Santíssima. Então, hoje, né, em razão até da minha deficiência aqui por causa da voz, da minha limitação, né, eu peço desculpa aos irmãos, porque realmente não... Mas o que nós vamos fazer nas próximas quintas-feiras com a graça de Deus? Nós vamos analisar cada uma destas perguntas. A 8 e a 9, nós vamos tratá-las juntas, né? Porque a 8 é só a afirmação de que há um Deus. Nós já falamos sobre isso. Mas na 9, nós vamos tentar explicar a ideia de substância, o que significa substância, né? E também a ideia das propriedades pessoais. Aí nós vamos entrar na pergunta 10, que é a ideia de geração e a ideia de procedência. Então, o Pai gerou o Filho e o Espírito procede do Pai. O que isso tem a ver, né? Como que isso se dá na Trindade? E, finalmente, a pergunta 11, que é a questão dos nomes, atributos, obras e cultos, né? Que são dados somente a Deus, esse Deus único e verdadeiro. Então, olha só como que até aqui nós temos estruturado os nossos estudos, né? Num primeiro momento, nós falamos sobre a finalidade do homem. Deus requer de nós que nós o adoremos e que nós glorifiquemos o seu santo nome por aquilo que ele é. Nós cremos na existência de um só Deus, nós cremos na existência de uma palavra de Deus e cremos que esta palavra revela quem Deus é e o que Ele quer de nós, o que Ele requer de nós. Depois nós vimos por um bom tempo como Deus é apresentado na Escritura. Aqueles atributos, aquelas perfeições, espírito, glória, perfeição, bem-aventurança, bondade, vimos alguns deles. E agora nós vamos tratar das pessoas desta Trindade, das pessoas desse Deus que subsistem então em Pai, Filho e Espírito Santo. O Deus que é um só em substância, mas que, por suas propriedades pessoais, se distingue entre Pai, Filho e Espírito. Então, esse é o ponto que, com a graça de Deus, nós vamos agora, meus irmãos, nos aprofundar e verificar na Bíblia, né, vários argumentos que tratam aqui
das provas, né, da existência da Trindade e, como eu disse, o que isso tem a ver, né, com a nossa relação com Deus. Irmãos, vão perceber, por exemplo, que isso tem impacto na nossa vida prática, né, nas nossas próprias orações, né? Quando Jesus, por exemplo, nos ensinou a orar, Ele nos ensinou a orar nos dirigindo ao Pai, né? Pai nosso. Então, por quê? Porque nós não, de maneira geral, não oramos, por exemplo, ao Espírito Santo. Embora eu entenda que não seja errado fazermos isso, né? Eu sei que há alguns irmãos que são mais radicais e eles fazem uma divisão muito radical, né, em relação a isto. Quando você for orar, você tem que orar só a Deus, só ao Pai, né? Mas, por exemplo, nós vemos nas Escrituras exemplos de pessoas que oraram a Jesus e que foram respondidas por Jesus. Por exemplo, aquele cego, né, que chegou diante de Jesus e falou assim: tem piedade de mim, tem compaixão de mim, filho de Davi. Ali, claramente, ele se referiu ao filho, né, e o filho o atendeu. Jesus não disse para ele: olha, sua oração está errada, você tem que orar ao Pai. Por quê? Porque Jesus é Deus. Então, naturalmente, as nossas orações devem se conformar ao modelo bíblico, e por isso o Pai Nosso ele nos foi ensinado por Jesus. Aliás, quando a gente chegar lá na frente, né, nas perguntas que tratam da oração do Senhor, uma das respostas que o catecismo oferece é exatamente essa, né, de dizer que a oração nos serve como modelo. Então, a oração do Pai Nosso é um modelo, né, um modelo estrutural de como nós devemos orar, né? E uma das formas que Jesus nos ensina a orar é esta, nos dirigindo ao Pai por intermédio dele. Então, esse é o modelo. Mas não significa dizer que, em algum momento, nós não possamos nos dirigir ao próprio Filho ou ao próprio Espírito Santo. Não vejo como um erro, né, fazer esse tipo de oração. Por quê? Porque nós estamos diante da Trindade Santíssima. Então, muito embora, né, eles tenham funções distintas, nós estamos diante de um único Deus. E certamente Ele nos ouvirá, mesmo com a falência das nossas orações, né? Por isso Paulo chegou a dizer, né, o Espírito Santo ele traduz, né, com gemidos inexprimíveis as nossas orações, porque nós não sabemos orar como convém, né? E de fato é assim. Por melhor que seja a nossa oração, nós nunca conseguiremos orar como convém, porque os nossos corações, né, nós vimos isso aqui na Semana Teológica, os nossos corações são enganosos e nós vamos pedir coisas que realmente não deveriam ser pedidas. Tiago fala isso, né? Vocês pedem errado e por isso vocês não recebem, porque o coração de vocês está inclinado para coisas que são passageiras, são coisas deste mundo, né? Quando na verdade a gente deveria pedir pelas coisas que são eternas, né? Então, meus irmãos, esta é a introdução e eu quero então convidar todo mundo aqui, né, para continuar presente, vindo, né, nos estudos, porque nós vamos agora, pelo menos nas próximas 2 ou 3 quintas-feiras, tratarmos de maneira mais específica do tema da Trindade. Então, se você tem dúvida aí a respeito disso, já vá anotando, traga, né, para a gente, a partir da próxima quinta-feira, já discutir a respeito disso. Como eu falei, né, tem algumas seitas, inclusive, que negam a Trindade. Eu vou apresentar para os irmãos alguns desses argumentos aqui, até para que a gente fique também vacinado, né, contra essas pessoas que de vez em quando batem na porta da gente, distribuindo folheto, né, e aí a gente saber o que responder, porque muito embora pareça que elas creiam, mas elas não creem, né, na Trindade como nós cremos, como a Bíblia nos revela, ok?